processo, como a gente representou, né, a gente acabou de representar aqui na frente, que a gente chegou vendado, a gente não falava, a gente não escutava e a gente não ouvia. Dentro do processo a gente aprendeu como falar. Não que a gente não falava, a gente sempre falou e falou foi muito, né? Como a gente entrou aqui. Só que a gente não sabia como falar, a hora de falar, como aprendemos no feedback, como usar a ferramenta e falar de uma maneira corretamente. Aprendemos a falar na ferramenta de comunicação. Como a gente faria uma comunicação eficaz e realmente a gente conseguiria chegar, né? Que aquilo que a gente queria passar chegasse da maneira que foi escrita, da maneira que ela foi colocada, né? A gente percebeu que a gente estava se perdendo muitas vezes na comunicação. A gente estava brincando de telefone sem fio e não estava percebendo. Isso que era o pior. A gente estava brincando sério, né? A gente não estava fazendo de uma maneira, de qualquer maneira. A gente achava que estava fazendo de uma maneira eficaz. Mas a gente não tinha o quê? A ferramenta. O processo, para mim, o que foi muito importante? Cada aula que nós fazíamos, nós aprendíamos uma ferramenta, que se estendia, dependendo do tamanho do programa, para mais aulas. Mas em cada aula a gente aprendia aquela ferramenta. E conforme a gente ia tendo a aula, ia passando aquele filme na cabeça, né? Aprendia a ferramenta e falava, nossa, faço há 10 anos errado, isso daqui era tão simples de se fazer. E a gente vê como que o resultado é alterado se você mudar uma coisinha. Só que estava na nossa frente o tempo todo, só que a gente não sabia a maneira como se fazer. Então, para mim, o que mais marcou foi a aprendizagem da ferramenta e ter, né, os insights de como era feito. Isso que era interessante, você aprendia e já na hora passava o filme. Cara, fazia assim, então não posso fazer dessa maneira. Vamos ter que mudar, vamos fazer dessa outra maneira, utilizando as regras das ferramentas aprendidas. Então, para mim, o que mais marcou, cada ferramenta e lembrar de como eu fazia antigamente sem usar. Para mim foi o que mais marcou.